O assunto de hoje é como tirar a voz da garganta. Na verdade, a gente fala tirar a voz da garganta, mas a gente não tira a voz da garganta, né, gente? Uma coisa que você tem que entender é que a nossa voz, ela é produzida aqui. Aqui ficam as pregas vocais e o som produzido aqui, ele é muito, muito baixinho. E esse som, ele não pode ser amplificado aqui na garganta. Por isso que a gente fala voz presa na garganta. Esse som assim, ó, sabe quando você fala assim? Ou normalmente cantor sertanejo, tem muitos, não são todos não, mas tem muitos que cantam com a voz aqui, aquela coisa, a veia começa a estufar, é bem nítido quando a pessoa tá com muita tensão e tá com essa voz presa aqui na garganta, entendeu? Então, a gente não tira a voz da garganta, a voz fica aqui, mas ela tem que ser produzida, ela tem que ser amplificada em algum lugar, e essa amplificação não pode ser aqui. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que projetar a nossa voz. Aí a gente usa o que? Os nossos ressonadores. E onde que estão os nossos ressonadores? O que é ressonador? Na verdade, o ressonador é um amplificador da nossa voz. Se a minha voz ela é produzida aqui, ela é tão baixinha, eu preciso projetar. E tem os articuladores que ajudam. A boca, a língua, os dentes, o palato. Por isso que a gente deve trabalhar os nossos ressonadores para também trabalhar o nosso timbre. Tem gente, por exemplo, que fala com a voz muito aqui embaixo, né? Muito no grave. O que está acontecendo? Ela está amplificando a voz dela aqui nessa região da laringe. Não pode, está forçando muito. Tem gente que já fala muito no nariz, aquela voz mais aqui, ela está amplificando a voz dela só aqui nos seios paranasais, aqui nessa parte. Então a gente tem que ter também um equilíbrio desses ressonadores. Tem gente que não tem a ressonância nasal e aí o timbre fica sem esse som brilhante que tem que ter da ressonância do nariz, é importante. Então, na verdade, tem que ter um equilíbrio. E aí eu quis fazer essa live falando sobre isso porque é possível a gente trabalhar os nossos ressonadores para que a nossa voz fique bonita, que fique amplificada, que tenha projeção da sua voz. Você tem que saber fazer isso. E existem alguns exercícios, eu vou passar aqui hoje para você. Mais para frente, eu estou programando uma série de aulas que eu vou gravar, que são aulas gravadas. Inclusive, eu vou deixar um link para você colocar o seu e-mail, porque quando essas aulas estiverem prontas, eu vou mandar por e-mail para você. Então, você vai acessar um link, deixa eu ver qual que é o link. Você vai colocar semana.soltaravozcombr/como-cantar. É o link para você colocar seu e-mail. Depois eu vou mandar as aulas, que eu vou fazer várias aulas, como cantar afinado, como cantar com timbre bonito, enfim, vou fazer algumas aulas gravadas, aulas de 1 hora mais ou menos, para mandar para você. Continuando aqui, uma coisa que todo cantor, na verdade, deve perceber é que cada exercício ele tem uma função. Tem gente que fica pedindo um monte de exercício, mas não sabe nem para que ele serve, não adianta. O cantor ele tem que ter essa consciência. Olha, esse exercício é para isso e para aquilo. Para que você está fazendo aquele exercício? Tem que ter uma função. É muito importante que você faça comigo agora. Boca que usa, que é boca fechada, ou então humming. Então, você vai fazer com M, ó. Faz esse som. M, os dentes eles não estão encostando, não é assim não, ó, parece que está com o ovo dentro da boca, ó. Faz esse som e coloca a mão aqui, ó, tá? A mão aqui, ó. Você sente que está vibrando aqui, ó. Essa nota você pode fazer no tom da sua fala, tá? Homens fazem no tom da sua fala, mulheres também. Então, quem sentiu vibrando aqui, coloca para mim. Eu. Só escrever eu. Eu, olha, Marcos, Cláudio, Alexandre, Lázaro, Cíntia. Então, vocês estão sentindo que vibra aqui. Ou seja, o som foi produzido aqui, ele caminhou e veio para cá, certo? Agora eu quero que você faça um som bem grave, o máximo que você conseguir fazer grave. Você vai fazer assim, ó. Ele vibra aqui, mas ele vibra mais aqui, ó. Vibra muito aqui no peito. Esse som, e vibra muito aqui também, ó. É diferente.
Entendeu? Você acaba sentindo o som muito aqui. Pessoas que falam muito no grave, passam o dia todo falando muito no grave, no final do dia eles estão muito cansados, a voz está cansada, a pessoa sente ardor. São pessoas que falam muito no grave. Por isso que a gente deve sempre falar um pouquinho mais agudo para a gente ter a nossa voz, a ressonância aqui mais em cima, a gente não usar os nossos registros no grave, né? Usar muito a musculatura do grave. Eu falo assim para as pessoas entenderem. No grave, no agudo, no médio. Esses ressonadores, eles têm nomes, né? Que é orofaringe, que é essa região, rinofaringe, que é na parte do nariz, rinofaringe, e laringofaringe, que é essa ressonância, né, que a gente usando muito essa parte da laringe. Eu quero que você faça o som caminhar do grave até um pouco agudo, tá? Assim, ó. Você vai pegar uma nota mais grave, coloca a mão aqui e faz assim. Fazendo como a boca que usa, fazendo esse humming, tá? Ó. Quando você coloca a mão aqui, o que que você sente? Olha só. Você sentiu alguma coisa, alguma diferença? O que que aconteceu com você quando você fez isso? Quando vai para o agudo, para de vibrar. Isso mesmo, Jonathan. Não é que para de vibrar, a gente não sente aqui, né? Vibrando aqui. Ou seja, o som, dependendo da altura, dependendo da nota que você dá, esse som ou ele ressoa mais aqui, ou mais aqui, ou mais aqui, ou ele some, né? Como se ele fosse para a cabeça. E essa vibração, cada um sente de um jeito, né? Porque tem aluno que sente vibrando aqui, eu já não sinto, eu sinto que o som ele some, então ele vai para a cabeça, ele desaparece essa vibração. Quando você faz a nota, ela vai lá em cima e sobe, você sente caminhando, olha lá, o meu sumiu no agudo. Isso mesmo, não é que sumiu, né? Tá vibrando, porque o seu corpo todo ele vibra, mas a vibração vai para outro lugar, ou seja, o som ele fica passeando, né? E por isso que a gente tem que trabalhar as nossas ressonâncias. Tem gente que, por exemplo, não consegue colocar a voz mais aqui nasal. O belting, que é uma técnica muito usada pelos cantores americanos, pelos cantores que fazem peças de teatro, esses musicais, na verdade, eles usam muito o orofaringe, muito aqui nessa região. E para dar brilho usa muita ressonância nasal, né? Que é importante. Então, a gente tem que trabalhar as nossas ressonâncias. Quando você for cantar, você tem que deixar sempre essa região limpinha, né? Fazer uma inalação para poder limpar tudo, porque quanto mais limpinho tiver essa região toda aqui, melhor, porque o som ele vai caminhar. Você pode reparar que quando você está num lugar muito fechado, né? Tem um volume, é como se fosse uma projeção. Aí você entra dentro de uma caverna, né? Por quê? Olha, o espaço é muito maior. Ou seja, a gente tem que trabalhar o nosso espaço, tá legal?